Está começando o Notícia Entrevista, o seu programa diário de entretenimento. E você sabe que eu gosto sempre de trazer para o programa pessoas com histórias inspiradoras, principalmente mulheres inspiradoras. E hoje não é diferente. Ela, quanto mais eu a conheço, mais eu a admiro, porque a história dela é linda. Ela é casada há 36 anos com o amor da vida dela, ela é americanense, construiu uma família linda, ela mora atualmente nos Estados Unidos e ela transforma vidas de mulheres, de pessoas, transforma relacionamentos, casamentos através das suas experiências e ensinamentos. E ela também é palestrante do TEDx Carioba, que é a Val Justus. Val, que prazer! Um prazer é todo meu, minha querida. Muito obrigada pelo convite de estar aqui na TV Notícia junto com você, Nadine. É um grande prazer. Muito obrigada, muito obrigada. Primeiro, conta um pouquinho da sua história. Nasceu em Americana, hoje está nos Estados Unidos falando para pessoas do mundo inteiro. Sim, eu nasci em Americana, no bairro de São Manuel, estudei no Pedroso, né? E isso lá atrás, alguns anos, uns bons anos atrás. E fui, né? Casei muito cedo com um americanense também. E eu tinha um sonho enorme de viver em São Paulo. Uhum. Eu tinha na minha cabeça de criança que eu tinha que mudar para São Paulo para ter uma vida que eu queria ter. E ontem, eu falando com uma amiga, eu falei assim, não tem nada a ver. Depois que você aprende um pouco de inteligência emocional, que você aprende que você pode tudo que você quiser, não é o lugar que vai fazer a diferença na tua vida. Mas quando eu tinha 16, 17 anos, ou até mesmo quando esse sonho de criança surgiu na minha cabeça, eu não entendia de inteligência emocional e não entendia de comunicação e de insights e de todas essas coisas que hoje faz com que a gente tenha um entendimento melhor das coisas. Então eu acreditava nisso e eu acho que assim, eu acreditava tanto nisso que isso aconteceu na minha vida. Mas você batalhou para isso acontecer? Sim, eu tive assim, eu casei muito cedo e foi a minha batalha aí foi pôr na cabeça do meu marido que a gente tinha que ir para São Paulo. E nós fomos com 2 crianças pequenas, então assim, eu tinha o conforto de estar em Americana, de trabalhar e poder contar com a minha mãe e com a minha sogra para ajudar a cuidar das crianças. E eu me mudei para São Paulo e perdi todo esse conforto, né? Mas trabalhei muito em São Paulo. Aqui em Americana eu já trabalhava muito e eu consegui realmente, em São Paulo foi a virada de chave da minha vida, foi onde eu consegui conquistar assim, o que eu queria, assim, eu estava fazendo muita coisa em São Paulo, assim, eu tinha 5 escritórios de advocacia. Nossa. E sem ter o AB, então eu sempre falo nisso, eu não tive tempo de tirar o AB, eu já comecei a trabalhar, já comecei a vender o escritório, hoje a gente estava falando de vendas aqui, eu e você, antes de começar. E depois eu acabei indo morar em Alphaville. Então eu fui fazer faculdade em São Paulo, depois em Alphaville eu fui fazer outra faculdade. E eu sempre fui empreendedora, então eu sempre mexi, sempre gostei de estar trabalhando com alguma coisa, mas com alguma coisa que fosse minha. E as coisas foram dando certo. Eu costumo falar, dá o passo que Deus dá o chão, né? Então assim, você tem seus sonhos, mas os seus sonhos, sem você ter coragem de realizá-los, ele é só um sonho. Então a gente tem que ter coragem de fazer o que tem que ser feito. Né, para nossa vida e para a vida das pessoas que a gente ama melhorar. Isso é fato. E olha que demais, você foi para São Paulo sem a sua rede de apoio, com 2 crianças pequenas, fez faculdade lá, então nunca viu um impedimento. Eu tenho 2 filhos pequenos, não vou fazer faculdade agora, né? Não, isso não foi impedimento. E assim, eu fui fazer faculdade, eu já tinha quase 30 anos. E eu peguei, a primeira faculdade que eu fiz foi Direito. Eu tinha a brincadeira de falar no café da faculdade, a hora que era o intervalo, as mulheres, a gente sentava assim para tomar café e eu falava, eu vou ter um escritório lindo, maravilhoso. A mesa vai ter, a sala de entrada vai ter uma sala enorme, com uma mesa grande, com uma lareira, vai ter um quintal com jardim.
jardim, vai ter 5 quartos e todas vocês vão trabalhar para mim. E as meninas riam. Já visualizava, já. As meninas riam demais, falavam, tá, Val, tá, quando você tirou na prova, né? E daí, na primeira prova da OAB eu não passei, porque eu sou dislexa. Na segunda prova da OAB eu também não passei. Na terceira eu estava estudando, fazendo cursinho tal, em São Paulo. Uma amiga ligou para mim e falou, Val, achei sua casa. Falei, não, mas eu tenho casa. Ela falou, não, o escritório que você queria, com a sala, com a lareira, com 5 quartos, com o jardim, com a escada que você queria, com as vagas de garagem que você queria. Eu falei, você está de brincadeira. Ela falou, não, eu vou passar em tua casa, nós vamos lá ver. Então, assim, daí eu aluguei aquele lugar e eu comecei a trabalhar e contratei as pessoas realmente para trabalhar comigo. Acabei não tirando o AB, mas dele eu fiz vários escritórios, foi um período muito bom da minha vida. E depois eu fui para Alphaville, daí eu ia muito para os Estados Unidos, porque meus filhos, quando eu estava em São Paulo, meus filhos foram fazer high school nos Estados Unidos. E depois a minha filha veio e quis ficar morando por lá, daí meu marido estava montando uma empresa lá, ela foi trabalhar na empresa dele, então eu ia muito. Acabei vendendo alguns dos escritórios e foi, né, você vende um, vende outro, vende outro. E daí eu fui morar em Alphaville, porque meu marido levou a empresa de São Paulo dele para Alphaville. Com isso eu fui fazer outra faculdade. Então, assim, impedimento não existe. Se você quiser, não importa a idade, porque não existe momento certo. É a hora que tem que ser. É a hora que é tua, que vai acontecer com você. Então, assim, você tem que crer que isso é possível. A hora que você crê que isso é possível, as coisas acontecem. Que maravilha, hein? E como que começou a sua história de inspirar mulheres, de trabalhar com mulheres, falar diretamente com elas? Eu sempre tive muitas amigas, sempre dava conselhos, tirava aquele chapéu de psicóloga, o chapéu do julgamento, que a psicóloga ela não julga, mas a amiga geralmente ela julga. Por que você fez isso? Não. E eu sempre aconselhava. E eu sempre recebia pessoas para falar sobre casamento, para falar sobre empreendedorismo, algumas coisas nesse sentido. E com isso, eu sempre falava, olha, você tem empresa assim, por que você não faz isso, que isso diminui imposto, por que você não contrata, de repente, estagiário, você está dando oportunidade e eles podem fazer coisas. Então, assim, eu sempre tive ideia, eu tenho muitas ideias, para todos os negócios eu tenho um monte de ideia. E eu fico pensando, sabe, o que eu posso melhorar nisso, o que eu posso fazer? Então, assim, às vezes a gente tem que parar e analisar o que a gente pode fazer para melhorar aquilo que a gente está fazendo. Geralmente a gente vai levando e a gente não para, a gente acha que é perder tempo. E quando você para analisar e para ver o que você está fazendo, às vezes você ou alguém pode fazer muito melhor do que você e pode minimizar o seu tempo. Sim. Então eu sempre falei para amigas, tal. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive a ideia maluca de criar uma TV só de mulheres, por isso maluca, gente, porque só de mulheres. E daí eu era chamada para muitos eventos para falar de como que eu criei isso nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, eu falava nada de inglês, como que eu fui entender um pouco de tudo isso que a gente precisa saber para ter uma empresa, né? Das leis trabalhistas e tal. E daí eu comecei a ir para eventos e falar. Com isso, eu fui chamada para trabalhar, para fazer 3 eventos que seriam em Miami, um em Orlando e um em Tampa, por um grupo de palestrante grande para eu falar de empreendedorismo. E eu fui. O primeiro evento foi maravilhoso, assim, estava cheio, mas eu percebi que estavam as minhas amigas e os meus amigos lá assistindo. Em Orlando, porque eu vivi essa época em Miami. Em Orlando eu já não tinha tantos amigos, mas no final muitas mulheres me procuraram para falar de marido. Eu sempre falo de sonho e coragem, né? Mas para falar de marido. Quando chegou em Tampa, fez uma fila assim de mulheres para falar comigo. E daí meu marido falou, o que está acontecendo? Por que tudo isso? Eu falei, não sei, eu não sei o que eu fiz, não sei o que aconteceu. E com isso... chegou um cara que ele montava eventos grandes em Orlando e ele me procurou, ele é de um grupo grande de palestrantes, ele falou, você está esperando o quê para você montar seu grupo de palestra? Eu falei, estou esperando um cara como você vir trabalhar comigo. Ele falou,
É para ontem. E daí nós começamos no primeiro mês, nós já fizemos Miami e Orlando no primeiro mês. Miami foi recorde, assim. A gente estava esperando, eu tinha um patrocínio de um restaurante e o restaurante separou para a gente 120 vagas, porque era o primeiro evento, não sabia como ia ser. A gente fechou com 200, assim, foi assim, foi 200 e algumas. Eu não lembro o número exato agora para falar. Mas mais que o dobro. A gente teve que fechar, foi o Fogo de Chão de Miami Beach. A gente teve que fechar o restaurante porque a gente não sabia. Era o primeiro evento e eu deixei o coisa de ingressos abertos. E foi vendendo. E chegou na hora, eu não tinha como fazer, tinha que colocar o pessoal lá dentro. E daí foi, né? Daí eu comecei a fazer Nova York, Manhattan, né? Em Nova York eu fiz em Kansas City, eu fiz na Califórnia, fiz na Filadélfia. Daí eu fui fazendo. Daí eu fui fazendo sempre para mulheres brasileiras, né? E falando de empreendedorismo, falando de família. Eu gosto muito dessa coisa de falar de família e falar de fé, né? Sim. Falar de filho e falar de felicidade, que você sim pode ser feliz e você deve ser feliz e você tem que acreditar nisso. Você não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com Notícia Entrevista e hoje tendo o prazer de conversar com a Val Justo, que é essa mulher incrível, americanense, mas palestrante internacional, que através da sua experiência, seu dom da palavra, transforma aí vidas de pessoas, de casamentos, relacionamentos e tudo mais. Val, você estava me contando um pouquinho no bloco anterior sobre como começou, né, a sua vida palestrando. Começou nos Estados Unidos, mas você sempre trabalhou com comunicação, aqui no Brasil já trabalhava, né? Me conta como é voltar para a Americana para palestrar no TEDx sobre família, esse tema que você tanto ama. Na verdade, assim, eu tive uma fatalidade na minha família e a gente eu parei de palestrar o ano passado, em setembro, foi minha última palestra e agora eu estou voltando aqui. Então é muito importante para mim estar voltando, estar recomeçando, né, e ressignificando tudo que aconteceu comigo, na minha cidade natal, na cidade que eu nasci, na cidade que eu cresci, na cidade que eu tive meus primeiros sonhos, na cidade que está minha família. Então, assim, no TEDx eu vou ter mãe, irmã, tia, sobrinha, sobrinhos. Eu converso com muitas mulheres, desde altas executivas até mulheres que têm seus pequenos negócios, que fazem bolo, que uma não é melhor que a outra, tá? Que isso fique bem claro. Mulher que faz bolo nos Estados Unidos, que faz unha e que a gente dá ajuda aí no que é possível para que ela cresça sempre no trabalho que ela gosta de fazer. Exato. Você tem que fazer algo que você ama, que você seja feliz, isso que importa. E a gente vê muitas mulheres altas executivas, ou até mesmo a mulher que empreende e acha que aquilo é a coisa mais importante da vida dela e ela larga, acaba assim, tendo dificuldades dentro de casa com os filhos, que é uma coisa que é teu e você tem que cuidar, é tua responsabilidade. Cuidado com a casa, cuidado com o marido. Então eu venho muito forte falando disso e com um propósito muito grande em cima de que todas sejam felizes dentro de casa. É possível sim. Se seu marido fez algo que você não consegue perdoar ou você não concorda, você tem que se dar a oportunidade de procurar um outro marido, de ser feliz. Então, assim, Val, você acha que tem que ser casado para sempre? Não, eu acho que a gente tem que ser feliz, eu acho que a gente tem que ser correta, eu acho que a gente tem que querer que respeite a gente. Você, como você disse, né, você lida com muitas mulheres de diversas faixas etárias e níveis sociais, mas eu acho que todas têm algo em comum. Quais que são as dores que você percebe, as maiores dores hoje em dia, né, dos últimos anos das mulheres? Eu acho que de um tempo pra cá, eu também já me peguei fazendo isso, tá? Então não tô aqui pra julgar ninguém. A gente coloca o feminismo em primeiro lugar. Né? Como assim? Que seria? Como assim? Vamos lá. Porque ele tem que fazer, meu marido tem que fazer isso pra mim. Porque eu tenho que ajudar meu marido.
né? Eu tenho, então, esses dias uma menina veio falar para mim, lá nos Estados Unidos, chorando porque o vizinho dela, o marido dela não cortava a grama, e nos Estados Unidos você tem que cortar a tua grama. Uhum. E o marido dela falou, não vou cortar. Ela pegou a cortadeira de grama e foi ela cortar. E daí ela falou assim para mim, que o vizinho veio falar para ela, o vizinho veio para conversar com ela e falou assim para ela, isso não é trabalho teu. Você é uma mulher bonita. Você pode cuidar da casa, você pode fazer outro trabalho, mas isso é trabalho de homem. Porque a mulher, ela consegue fazer 1000 coisas. O homem não consegue, tá? O homem, ele tem essa dificuldade, ele não consegue. Nós mulheres, nós somos mãe, nós somos mulheres, nós somos filha, nós cuidamos da casa, nós somos empreendedora, nós cuidamos do marido, nós cuidamos da família do marido, nós cuidamos, às vezes, ele não consegue, você vai trabalhar, você quer trabalhar mais que ele. Mas, Val, a gente já faz tudo isso, ainda tem que cortar grama, que é um papel do marido. Desgasta demais. E daí você não tem tempo para você não tem tempo de descansar, você não tem tempo de se cuidar, você não tem tempo de ler um livro, assistir uma revista, assistir um programa que você gosta. Tá? Então eu acho que a maior dor hoje é assim, a que eu sinto, tá? Vejo as mulheres que me procuram como mentora de mulheres. O meu marido não faz isso, o meu marido não faz aquilo, o meu marido... Tudo é o marido. Eu falei, você tá fazendo o quê? Não, eu faço isso para ele. Eu tô dividindo conta com ele. Nadine, meu marido, quando eu casei, meu marido era caminhoneiro. E o meu sonho era que o meu marido fosse autoexecutivo. Eu tinha esse sonho para ele. Mas o sonho era seu. Era dele, ele ainda não sabia. Adorei. Então, eu fui trabalhando isso. Foi muito difícil. Meu marido, ele é de Americana, mas ele é de uma família mineira. Então, ele é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito difícil, porque ele tem... tudo ele tem explicação. E eu fui trabalhando isso, como que eu queria que ele chegasse. E ele falava, eu faço o que eu amo, eu adoro. Eu falava, mas você só faz isso, você só fez isso na vida, você não sabe fazer mais nada. Você tem que se dar oportunidade de fazer coisas novas, para você saber que talvez você possa amar mais uma outra coisa do que o que você faz hoje. Com isso eu fui trabalhando essa parte nele. E hoje é um alto executivo mundial, aí ele trabalha no mundo todo. Então... E é uma pessoa que saiu de Americana, que estudou em escola pública. Então fala, mas eu estudei em escola pública. Mas eu não tenho inglês. Então a gente fica arranjando desculpas. Se meu pai tivesse dinheiro para pagar um estudo, se meu pai tivesse grana para me mandar estudar fora, se eu tivesse feito uma faculdade. Gente, não é sobre isso, é sobre você querer e você ir atrás dos seus sonhos. E se alguém, eu sempre falo, alguém já fez isso? Então você faz, entendeu? E eu acho que as mulheres hoje, elas estão passando um pouco, né? A maioria das mulheres que vêm até mim, a queixa é o marido, mas a gente acaba tratando elas. E elas vão fazendo, não é porque elas querem, é automático, gente, vira um automático. Então a gente tem que ter tempo pra gente, a gente tem que ter tempo pra parar e analisar a vida que a gente tá tendo. Essa vida que eu quero, é isso que eu quero pra mim? Eu quero morar nessa casa? Não, eu quero uma casa melhor. Como que eu vou fazer isso? Eu quero que o meu marido cresça, eu quero que o meu marido prospere, eu quero que o meu marido ele ganhe mais dinheiro. Como que eu posso ajudar esse homem a ter mais dinheiro, né? E de repente, não é no físico, de repente é no emocional. E a gente vai com o braço, né? Verdade. E de repente é no emocional. Então eu venho com essa pegada e eu acho que o sucesso da gente começa realmente dentro de casa. Eu conheço muitas pessoas famosas aí pelo mundo que tem muita grana, mas dentro da casa não tem paz, é de mal com o filho, não conversa com o marido, não tem relacionamento, não tem comunicação com o marido, não tem comunicação com a sogra, com uma irmã, sabe, coisas assim. E isso faz mal pra gente, isso faz mal. Isso não é ter sucesso, isso não é ser próspero. Próspero é você estar bem em todas as áreas da vida, não é sobre dinheiro, prosperidade, é sobre você estar bem. Você está fazendo algo que você
faz bem para você e faz bem para o outro. De ter os filhos perto, eu no caso tenho os netos perto. Você tem 36 anos de casado, né? Vou fazer 37 esse ano. Vai fazer 37 anos de casado, que lindo! E vendo vocês, né, ela já disse isso várias vezes, mas vendo eles nas redes sociais e tal, a gente vê que vocês mantêm aquela paixão do início. Qual é o segredo? O segredo eu falo que todo dia ele faz com que eu apaixone por ele novamente. Olha só. É um trabalho diário, né? É um trabalho diário. E às vezes eu falo para muitas pessoas, ele é muito melhor que eu, né? E às vezes eu tenho Val, volta, não é sobre isso, né? Então às vezes eu sei que eu tenho que volta aqui, Val, volta pra terra, né? Porque você é ligada no 220, pelo que eu percebi. Eu sou ligada no 220. Tá sempre pensando, sim, criando, desenvolvendo, e às vezes a parte afetiva falta um pouco, talvez? Não é a parte afetiva. Às vezes eu falo com ele assim, de um jeito que ele não gosta. Então, quando você vive com uma pessoa, você sabe como ele gosta de ser tratado. E eu parto do princípio, quando a mulher fala assim pra mim, Val, eu não sei como ele gosta, eu casei com ele faz pouco tempo. Então trate ele como você gostaria de ser tratada, né? E meu marido é muito dengoso, né? Então eu tenho que ter um dengo, então eu já sei disso. Mas assim, eu acho que o que a gente tem é uma combinação de a gente resolveu ser feliz juntos. Então a gente decidiu isso. Eu amo ele assim demais e eu tenho certeza que ele também me ama demais. Então assim, a gente decidiu ficar junto, a gente decidiu ter uma família próspera, a gente decidiu cuidar dos filhos, decidiu cuidar dos netos e decidiu ser feliz. Então a gente tem que tomar uma decisão, né? A gente vai ficar junto, então vamos melhorar isso. Então sempre a gente tem conversa, sempre a gente está melhorando alguma coisa. Ele vem às vezes, comprei ingresso do cinema, eu faço assim, vou jantar com ele na minha casa, eu faço uma comida que ele gosta, eu arrumo a mesa como se eu fosse receber uma visita, porque na maioria das vezes a gente, a hora que vai receber uma visita, coloca uma mesa posta. Sim. E para quem é de casa, a gente não faz uma mesa posta. Verdade. A gente não põe uma flor na mesa, a gente não escreve um recadinho no espelho do banheiro com batom. Por que não? Por que não? Por que não inovar, né? Então eu e ele, a gente está sempre inovando. E a gente também é muito amigo. Então assim, um sempre pergunta a opinião do outro, respeita a opinião. Não concordo, respeito o que você falou, mas não concordo. Daí você vai e começa a pensar e fala, nossa, ele tem razão, né? Porque ele tem um olhar de fora, ou eu às vezes nele. Daí às vezes ele fala, você tem razão, aquilo que você falou, tal. Então é esse o princípio. O princípio é ser verdadeiro, ser correto, ser com o outro que você quer que os outros sejam com você. Verdade. Isso começa dentro de casa. E as pessoas, na maioria das vezes, tratam as pessoas da rua melhor do que dentro de casa. Nossa, isso é muito comum, né? Isso não é o correto. E não é o correto. Não que a gente tenha que tratar mal quem não é do nosso convívio. Não é isso que eu tô falando. Não. Mas assim, quem tá dentro da tua casa, você tem que tratar muito bem. Verdade. Que delícia conversar com você. Eu gosto demais. Dá pra fazer um programa, sei lá, de 2 horas sem parar. Muito obrigada. Eu quero deixar uma frase para vocês. Por favor, deixe. Dá o passo que Deus dá ao chão. Isso é fato. Por quê? Porque o impossível não existe. Que linda. Segue a gente lá nas redes sociais, né, Nadine? Com certeza, o Instagram dela tá passando aí na tela. Ela tá sempre postando, né, trechos das palestras motivadoras, aquelas frases que chacoalham a gente, fala, nossa, precisava disso hoje para começar meu dia. Então é muito gostoso, acompanha ela porque é bom demais. Cuide do teu marido ou do teu namorado como você gostaria que ele cuidasse de você. E outra coisa que eu tenho para falar também, posso falar rapidinho? Pode! Às vezes as pessoas ficam falando pra gente coisas que a gente não é. Então, pergunte para Deus o que você é para Deus, não o que os outros pensam de você. Isso foi para você, eu não sei para quem que foi, mas foi para alguém aí que tá precisando do outro lado. Um beijo. Depois desse programa delicioso, a gente vai ficando por aqui, mas você continue ligadinho na nossa programação, que a gente volta logo mais com um novo tema para você. Até lá!